Língua Portuguesa. Quarto ano. Página 13. Atividade 1. Diário, um relato pessoal que pode ser público. Trilha de conhecimentos. Você já deve ter ouvido falar em diário, talvez já tenha lido ou até escreva um diário. Um diário é uma maneira de registrar coisas íntimas, sentimentos, emoções, pensamentos, vivências, ou seja, é um texto pessoal, que não tem a intenção de ser compartilhado, pois, normalmente, o leitor é o próprio escritor. No passado, os diários tinham uma característica muito peculiar, eram muitas vezes sigilosos, guardados com cadeados. Na modernidade, talvez essa intenção, de que o diário seja apenas para o próprio escritor, tenha se modificado, pois temos visto uma crescente de blogs, que são espécies de diários em que os proprietários publicam textos pessoais, mas como são públicos, as pessoas podem ver os conteúdos e acompanhá-los. Os diários podem revelar-se importantes documentos históricos, ou testemunhos de uma determinada época ou acontecimento. Um exemplo são os diários que se tornaram registros de guerra, como o Diário de Anne Frank, Diário de Zlata e, mais recentemente, o Diário de Malala. Malala, aliás, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e por meio de um blog, conseguiu expor ao mundo o que acontecia no Paquistão. Esses diários, quando são publicados, nos permitem conhecer um pouco mais sobre a cultura e realidade das pessoas. A atividade que você fará a seguir também está relacionada a um diário que foi recentemente publicado, o Diário de Miriam. Miriam é uma garota síria que vivia na cidade de Alepo. Os diários podem variar quanto à sua forma, mas normalmente são escritos na primeira pessoa, isto é, usam o eu, apresentam data e local, podem ser dirigidos a alguém, quase sempre o próprio diário, e usam uma linguagem mais informal. A estrutura do diário é parecida com a de uma carta para si, geralmente é composto por Língua Portuguesa. Quarto ano. Página 14. Tabela transformada em texto, chamamento ou forma de chamar. Com quem o escritor está falando, quase sempre é o próprio diário. Por isso a expressão tão conhecida nos diários, meu querido diário. O nome dessa forma de chamar as pessoas que usamos na escrita é vocativo. Data. As datas são recursos importantes nos diários. Desenvolvimento. Registro das vivências, experiências, pensamentos e sentimentos de quem escreve. Despedida. Alguns diários apresentam uma despedida, como boa noite, até logo. Assinatura. Alguns diários são assinados todos os dias ao fim do relato. Fim da tabela. Vamos praticar. 1. Você lerá trechos de um diário escrito por Miriam Hawiki. A garota relata sua vida na cidade de Alepo, na Síria, país do Oriente Médio. Essa região vive em guerra desde 2011. No seu livro, Miriam conta um pouco dos momentos vividos por ela. Leia os trechos para responder às questões. Imagens, 2 fotografias. À esquerda, a capa do livro Diário de Miriam Hawiki, a capa é preta. Na parte superior, entre parênteses, está escrito, o Diário de Miriam em letras brancas, abaixo, em letras pequenas e vermelhas Miriam Hawiki. Abaixo, no centro, uma flor vermelha formada por 6 botões, um botão verde no centro da flor, o caule bordado e uma folha verde. À direita, fotografia em preto e branco de Miriam Hawiki, ela olha fixamente para a câmera com expressão séria. Ela é branca, seus cabelos são lisos e estão soltos por trás dos ombros, usa uma faixa na cabeça com desenhos de corações. Fim das imagens. Página 15. Trecho 1. Alepo, 20 de junho de 2011. Minha escola fica no bairro de Jabriye, perto da igreja de São Dimitri, não muito longe da Torre Amal. Ela se chama Orolde, a Escola das Rosas. Minha professora se chama Josefina, ela tem 35 anos e se parece com mamãe. Ela tem cabelos longos que caem pelas costas. Às vezes ela nos dá patins para brincarmos no pátio do recreio. Como não tenho bastante para todo mundo, cada um pega um. Dessa forma, a gente anda sobre um pé só, tentando não quebrar a cara. Gosto muito quando a professora pede para eu vir ao quadro explicar para os outros. Isso me deixa orgulhosa,
Tenho a impressão de ser sua assistente. Ao meu lado, na carteira, fica a minha melhor amiga. Ela se chama Judy, e eu gosto muito dela. Ela é muito bonita. Ela tem olhos verdes, cabelos brilhantes. Judy é muçulmana e mora no bairro de Ahmedieh, que não é muito longe do centro da cidade. Nós nos sentamos uma ao lado da outra desde que eu tinha 6 anos. Somos as primeiras da turma. Estudamos juntas. Quando ela não sabe, ela copia de mim. Eu também, para os ditados de inglês. Um dia, fizemos um pacto: continuaremos sendo melhores amigas até o 5º ano. Página 47. Trecho 2. Alepo, 2 de junho de 2012. O último dia de aula. Dei um beijinho na bochecha de Abu e dei um colar a Judy, para que ela não me esqueça. Mamãe preparou um bolo para a professora. Vou ter muitas saudades deles. Sempre sinto falta da escola durante as férias de verão. Página 86. Trecho 3. Alepo, 24 de agosto de 2012. Nessa noite, o celular de mamãe tocou. Nós estávamos na cozinha, ela atendeu, depois foi para a janela falar. Achei que tivesse acontecido alguma coisa grave com alguém quando vi a cara que ela fazia. Sim, sim. Entendo, claro. Você faz bem. Sim, ela está bem. Não, por enquanto, ela está bem. Ela desligou, depois me disse: a volta às aulas foi cancelada, minha querida. Por causa da situação, o ônibus escolar não vai poder vir até aqui. Imediatamente, senti um nó na garganta. Tinha vontade de chorar, mas mamãe tinha assuntos mais sérios para pensar. Então me concentrei e disse, abaixando a cabeça para que ela não visse meus olhos: mas será que eles sabem quando a gente vai poder voltar lá? Ela me disse que não, me abraçando. Mas isso não me consolou. Eu me levantei, fui até meu quarto e tirei uma a uma todas as coisas que tinha colocado na minha mochila no outro dia. Eu me sentei na cama e olhei pela janela por bastante tempo. Depois, a luz voltou. Então mamãe me deixou ver desenho animado. Mas papai voltou do trabalho e, como de costume, ele ficou plantado em frente à TV. Página 16. Houve uma hora em que mostraram imagens de crianças que iam à escola em Damasco. Senti meu coração apertar, eu também queria ir para a escola. Se a guerra ainda não chegou em Alepo, como papai disse, por que eu não posso ir para a escola? Página 118 a 119. Trecho 4. Alepo, 11 de setembro de 2012. Faz 4 dias que estamos sem energia. Do lado de fora, papai diz que não tem mais ninguém. E, no vão da escada, todo mundo parece triste. Eu me pergunto se Aidar teve que ir embora para ainda mais longe, já que o nosso bairro se tornou quase tão perigoso quanto o dele. Esta noite vamos comer sanduíches com pão de forno e mortadela de mamãe. Papai vai fazê-los tão gostosos como na sua loja. Página 124. Hawick, Miriam. O Diário de Miriam. Rio de Janeiro, Darkside Books, 2018. Tradução de Maria Clara Carneiro. Ah, você já sabe que o Diário de Miriam traz acontecimentos da Guerra da Síria. Nem todos os trechos apresentados aqui demonstram se tratar de uma guerra. Qual ou quais, nos dá pistas de que há uma guerra acontecendo. Trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. B. Assinale as afirmações que dão pistas de que a guerra está acontecendo. 1. Minha professora se chama Josefina. Ela tem 35 anos e se parece com mamãe. 2. Faz 4 dias que estamos sem energia do lado de fora. Papai diz que não tem mais ninguém. 3. O último dia de aula. Dei um beijinho na bochecha de Abu e dei um colar a Judy, para que ela não me esqueça. 4. A volta às aulas foi cancelada, minha querida. Por causa da situação, o ônibus escolar não vai poder vir até aqui. 5. Nós nos sentamos uma ao lado da outra desde que eu tinha 6 anos. 6. Se a guerra ainda não chegou em Alepo, como papai disse, por que eu não posso ir para a escola? C. Leia o fragmento. A volta às aulas foi cancelada, minha querida. Por causa da situação,
o ônibus escolar não vai poder vir até aqui. O que quer dizer a palavra situação, ou seja, qual a situação que levou ao adiamento do retorno às aulas? A chuva, o calor, a guerra, uma doença. Língua portuguesa, quarto ano, página 17. D. Leia o fragmento. A volta às aulas foi cancelada, minha querida. Por causa da situação, o ônibus escolar não vai poder vir até aqui. O trecho está entre aspas, por quê? O que isso significa? Explique com suas palavras. Nos trechos apresentados aqui, quantos dias do diário de Miriam não retratados? Como você identifica isso? F. Relacione as duas colunas de acordo com o assunto de cada trecho. Tabela transformada em texto. 1. Trecho 1, 2 trecho 2, 3 trecho 3, 4 trecho 4. Miriam relata o adiamento do retorno às aulas. Miriam descreve sua escola. Miriam conta sobre o presente que deu à amiga antes das férias. Miriam narra seus sentimentos ao saber sobre o adiamento do retorno às aulas. Miriam fala de sua melhor amiga, Judy. Miriam conta como está a cidade e como estão as pessoas. G. O que Miriam sentiu ao saber que o retorno às aulas seria adiado. Descreva. Língua portuguesa, quarto ano, página 18. H. A expressão somos as primeiras da turma significa que Miriam e Judy sentam-se nas primeiras carteiras da sala. Miriam e Judy são as primeiras a chegar à escola todos os dias. Miriam e Judy são as melhores alunas da sala. Observe, o último dia de aula. Dei. Palavra destacada, um beijinho na bochecha de Abu e dei. Palavra destacada, um colar a Judy, para que ela não me esqueça. Mamãe preparou um bolo para a professora. Vou, palavra destacada, ter muitas saudades deles. Sempre sinto, palavra destacada, falta da escola durante as férias de verão. E, as palavras destacadas no trecho indicam que Miriam está relatando algo que aconteceu com ela, algo que aconteceu com sua amiga Judy, algo que aconteceu com os pais, algo que vai acontecer com ela, algo que vai acontecer com sua família. J. Em qual dos dias relatados observamos que a guerra chegou a Alepo, cidade de Miriam? K. O pai de Miriam disse a ela que a guerra ainda não chegou a Alepo. De acordo com o trecho 3, isso é verdade? Explique. Língua portuguesa, quarto ano, página 19. Ele, como você leu no início da atividade 1, nem sempre todos os diários apresentam todos os elementos. Volte aos textos e assinale as características que eles contemplam. Tabela transformada em texto, características, chamamento ou forma de chamar, vocativo, sim. Não. Data, sim, não. Desenvolvimento, sim, não. Despedida, sim, não. Assinatura, sim, não. Linguagem, formal, informal. Texto relatado em primeira pessoa do singular, eu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. M. Miriam ficou muito triste porque o retorno de suas aulas foi adiado. Assim como ela, você também não está indo para a escola neste momento. Não estamos em guerra como os sírios, mas estamos lutando contra um vírus e isso exige mudanças no nosso cotidiano. Como a garota, você também deve ficar triste e com saudades da sua rotina normal. Miriam usava o diário como forma de expressar seus sentimentos. Às vezes, escrever sobre o que sentimos nos ajuda a enfrentar melhor nossos problemas. Que tal fazer um diário do seu distanciamento social? Você pode usar um caderninho que tenha em casa e não esteja usando para registrar os acontecimentos, experiências, sentimentos e emoções nesse período. Aqui, você vai registrar um dia desse seu diário, aquele que você ache interessante compartilhar com os seus colegas. No retorno às aulas, vocês, junto com o professor ou professora, lerão seus diários e irão reuni-los para organizar um livro com textos de todos os colegas da sala. Vamos ao trabalho? Registre aqui um dia de seu diário. Página 20. Espaço reservado para você descrever um dia de seu diário. Língua portuguesa, quarto ano, página 21. N. Lembre-se de que a ideia é que seu texto seja compartilhado com os colegas.
Portanto, é importante revisar. Releia o seu texto e faça uma análise do que precisa ser melhorado. Tabela transformada em texto, nossos critérios e o que precisa ser melhorado. Meu diário apresenta data? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? Meu texto apresenta um chamamento, um vocativo? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? Meu diário está escrito em primeira pessoa, ou seja, faço uso de palavras que indicam o que eu estou pensando, sentindo, vivendo? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? As palavras estão escritas de forma adequada? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? Fiz o uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? Meu texto está organizado em parágrafos? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? O leitor consegue entender o que eu desejo expressar? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? Fim da tabela. Retome seu texto e verifique o que precisa ser melhorado, reescrevendo-o se necessário. Para saber mais sobre Síria, você pode consultar o link https://bit.ly, y/3hn maiúsculo, btzx maiúsculo. Leia mais sobre a guerra na Síria em https://bit.ly, y/2v maiúsculo, 4y maiúsculo, tt maiúsculo, 6. Saiba mais sobre o Diário de Miriam, veja fotos e leia trechos do livro, acessando https://www.diariodemiriam.com.br/. Você também pode assistir ao vídeo Unicef, Algumas Coisas Nunca Foram Feitas para Crianças. Disponível em https://www.youtube.com/w-a-t-c-h, sinal de igual, T maiúsculo C maiúsculo, 2H maiúsculo, GC maiúsculo, underline, C, J, G. Fonte, Hawik, Miriam. O Diário de Miriam. Rio de Janeiro, Dark Seed Books, 2018. Tradução de Maria Clara Carneiro. https://www.diariodemiriam.com.br/acesso em 9 de junho de 2020. Página 22. Atividade 2. Chapeuzinho Azul, refletindo sobre o meio ambiente. Você, provavelmente, já ouviu muitas histórias e já percebeu que existem diferentes formas de contar e recontar várias delas. Você se lembra da história da Chapeuzinho Vermelho, que leu no primeiro volume do material Trilhas de Aprendizagens? Você conhece outras versões diferentes daquela? Nesta atividade, você irá ler uma versão um pouco diferente, um reconto de Chapeuzinho, depois vai comparar a versão mais conhecida com essa que você vai ler, observando diferenças entre elas. Além de pensar sobre a história, você deverá refletir sobre os usos de alguns recursos da língua no conto. Você sabe que em contos há alguns personagens, lugares, e que esses elementos recebem nomes. Temos algumas formas de dar nomes às coisas. Entre essas destacamos duas. 1. Palavra que serve para todos os seres da espécie, como por exemplo, menino. 2. Palavra que serve para especificar um único ser, como por exemplo, João. Aquelas palavras que servem para especificar um único ser, devem ser escritas em letras maiúsculas. Exemplo, João, São Paulo, etc. Você vai fazer tudo isso a partir de uma história muito legal chamada Chapeuzinho Azul. Vamos conhecê-la. Vamos praticar. Relembre a história da Chapeuzinho Vermelho e, de maneira resumida, escreva a seguir. Se você precisar, pode consultar outros lugares, como no Trilhas de Aprendizagens, volume 1, mas lembre-se de contar com suas palavras o que você leu, página 23. B. Leia o texto, sozinho ou com ajuda. Chapeuzinho Azul. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma pequena floresta, uma menina de olhos da cor do céu. Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz para ela.
Essa roupa era de veludo azul e a menina não tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo da vila começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul. Um dia, sua mãe chamou-a e disse: Chapeuzinho, leve essa torta de amoras azuis para sua avó, como você sempre faz. Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta. E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então a menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava. Língua Portuguesa, quarto ano, página 24. Pela estrada afora, eu vou bem sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. Chapeuzinho entrou na floresta. A cada passo o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: Bom dia, menina do Chapeuzinho Azul. O que você leva nessa cestinha? Uma torta de amoras. Para mim? Não, senhor. Estou levando essas coisas para minha frágil e indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua avó, depois ela, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Foi quando ele teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali e pega um monte de miosotes azuis para sua avó? Aposto que ela vai gostar. Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis como o senhor. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e saiu catando flores alegremente. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu na porta. Pou, pou, pou. Quem é? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uma torta de amoras para a senhora. Abra a porta, vovó. A vovó então levantou-se, pegou uma espingarda e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo que estava lá, nem titubeou, puxou o gatilho e, bang, deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e deitou-se para esperar Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada afora, eu vou bem sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. Finalmente, quando ela chegou à casa da avó, bateu na porta. Pou, pou, pou. Página 25. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre. Querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca enorme, de modo que só se podia ver uma pequena parte de sua cara. Então a menina perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos de longe. E essas mãos tão grandes? São para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão grande? É para comer carne de lobo, gritou a vovó com alegria. E, depois de dar uma grande gargalhada, ela falou: Realmente, esse plano nunca dá errado, não é? Chapeuzinho Azul? É verdade. Vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. E aí as duas foram até o fogão, tiraram a travessa do forno e comeram o lobo de uma só vez. Depois disso, elas foram tirar uma sonequinha. Como estavam com a barriga muito cheia, logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que o caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu aqueles restos de comida nos pratos, o caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que veria o lobo em pedaços, comido por aquelas duas. Então ele apontou sua espingarda para ela e disse: Vocês estão presas. Nós? Por quê? Senhor caçador? Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo da floresta. E sabe por que eles estão desaparecendo?
Por que vocês andam comendo os coitados? Aí, ele pegou 2 algemas, prendeu as 2 e levou-as para a delegacia. No dia seguinte, a mãe de Chapeuzinho foi até a delegacia e pagou a fiança para liberar sua filha e sua mãe. E, assim, com exceção do lobo, todos ficaram felizes para sempre. O caçador porque ajudou a proteger uma espécie rara. O lobo. A vovó porque saiu da cadeia. E a Chapeuzinho Azul porque aprendeu a lição: não se deve matar animais, ainda mais se eles estiverem em extinção. Toureiro, José Roberto e Pimenta, Marcos Aurelius. Chapeuzinhos São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2017 páginas. 4 a 10. Língua Portuguesa, 4º ano, página 26. C. Registre o significado de extinção. Se você não souber, pesquise em um dicionário, físico ou online. D. Você gostou da história? Agora, vamos registrar quais as diferenças entre as 2 histórias. Tabela transformada em texto. Dentro da tabela, à esquerda, desenho da Chapeuzinho Vermelho. Ela tem cabelos ruivos e olhos castanhos, usa uma capa de capuz vermelha, vestido azul claro, sapatos vermelhos e está segurando uma cesta, com as 2 mãos, na frente do corpo. À direita, desenho da Chapeuzinho Azul, cabelos loiros e olhos azuis com uma capa de capuz azul celeste, vestido azul claro, sapatos azuis e está segurando uma cesta, com as 2 mãos na frente do corpo. Fim da tabela. E, o que o leitor pode aprender com a leitura de Chapeuzinho Azul? Justifique sua resposta. Página 27, no texto Chapeuzinho Vermelho, o vilão é o lobo. Em Chapeuzinho Azul, quem é ou são o vilão ou os vilões? Explique. G. Em Chapeuzinho Azul, a vovó e a menina têm um plano. Que plano é esse? H. Nas 2 histórias, o caçador é o herói. Em Chapeuzinho Azul, quem é salvo pelo caçador e por que motivo? Língua Portuguesa, 4º ano, página 28. E, observe os trechos, a seguir, extraído do texto Chapeuzinho Azul. Chapeuzinho, escrito com letra maiúscula, entrou na floresta. A cada passo o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: "Bom dia, menina do Chapeuzinho Azul. O que você leva nessa cesta?" Quando ela viu que era o lobo, escrito com letra maiúscula, que estava lá, nem titubeou, puxou o gatilho e, bang, deu um tiro no peito dele. É para comer carne de lobo. Tão alto que o caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho. Pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Nós? Por quê, senhor caçador? Escrito com letra maiúscula. Você deve ter aprendido que para escrever algumas palavras como nomes próprios, por exemplo, usamos a letra maiúscula. Nos trechos observados as mesmas palavras são escritas ora com letra maiúscula, ora com letra minúscula, porque isso acontece. J. Quando vamos escrever um texto, precisamos pensar no leitor e deixar o texto mais interessante de ler. Uma das formas de fazer isso é evitar a repetição de palavras, substituindo-as por outras que deem o mesmo sentido. Observe o trecho. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua, palavra destacada, avó. Depois ela, palavra destacada, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina, palavra destacada, ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Língua Portuguesa, página 29. Que termo as palavras em destaque estão substituindo? 2. Que outras palavras você conhece, que poderiam fazer esse tipo de substituição? Observe a imagem a seguir, consta uma imagem no meio. Imagem, arte de uma ação do Greenpeace com o título Streamers em Extinção em fundo verde. Na parte superior, em letras pretas streamers sobre letras brancas em extinção. Abaixo eles não querem viver só nos games. Em close, os streamers, à esquerda, o macaco titi na cor marrom, cabelos brancos, barba ruiva, olhos cor de mel, fone de ouvido vermelho, no meio, um sapo mapinguari.
olhos são pretos, língua vermelha assim como as listras do rosto, usa fone de ouvido verde. O gato do mato é laranja, pintas marrons e brancas espalhadas pelo corpo, olhos esverdeados, seu fone de ouvido é azul. Atrás deles, no alto, está a ariranha marrom, grande bigode, e queixo branco, os olhos são pretos, usa fone de ouvido roxo. Fim da imagem. A ação Streamers em Extinção levará à mobilização com o objetivo de proteção da floresta e sua biodiversidade para o mundo dos games. Disponível em https://www.greenpeace.org/brasil/blog/gamers-se-unem para-proteger-as florestas/acesso em 10 de junho de 2020. Língua portuguesa. Quarto ano. Página 30. K. O que há em comum entre Chapeuzinho Azul e a ação Streamers em Extinção? Ele, observe a imagem e o texto presente nela, explicando o que quer dizer. Eles não querem viver só nos games. Para saber mais, se você quiser conhecer outros livros do José Roberto Toreiro e Marcus Aurelius Pimenta, no retorno às aulas presenciais, você pode procurá-los na sala de leitura da sua escola. Os dois autores têm uma coleção de livros recontando algumas histórias muito conhecidas. Saiba mais sobre as espécies que estão sendo ameaçadas acessando ao site https://bit.ly/313ch maiúsculo 4. Imagem. Imagem da capa do livro Chapeuzinhos Coloridos. 3 chapeuzinhos nas cores, branca, verde e roxa, estão em pé e de mãos dadas. Abaixo, no centro da capa, numa elipse vermelha com letras brancas chapeuzinhos coloridos. Embaixo os chapeuzinhos nas cores azul, amarela e preta, em pé e de mãos dadas, estão de cabeça para baixo. Fim da imagem. Língua portuguesa. Quarto ano. Página 31. Atividade 3. É importante saber o nome das coisas. Trilha de conhecimentos. Todas as coisas têm nomes, características e funcionalidades. Se formos a uma loja e não soubermos o nome do objeto que desejamos, podemos até dizer as características ou para que o objeto serve, mas isso pode gerar confusão e, quem sabe, não obteremos exatamente o objeto que desejamos. No mínimo, teremos um pouco mais ou vai nos dar mais dor de cabeça do que se utilizássemos o nome do que desejamos. Numa consulta rápida ao dicionário, conseguimos identificar alguns elementos das palavras que vão além de seu significado. Veja, imagem. Recorte do dicionário com a palavra poema, poema, po.i.ma, divisão silábica, SM substantivo masculino. Lit, significado, composição de versos. 2. Algo que sugere um poema pela beleza, sensibilidade etc. Gran, uso de in.irreg.2. Poemeto, palavra no diminutivo. Fonte, Pequeno Dicionário Ruais da Língua Portuguesa. Instituto Antônio Ruais de Lexicografia. Primeira edição São Paulo, Moderna, 2015. A abreviação SM substantivo masculino indica que essa palavra é um substantivo, ou seja, o nome de um texto em versos e que este nome está no masculino. Portanto, sempre chamaremos de o poema. O dicionário nos traz outras informações, mas, por enquanto, vamos nos atentar apenas aos nomes, palavras que serão importantes para você executar as atividades. Vamos ler o poema e ver como os nomes aparecem nele. Vamos praticar. Língua portuguesa, página 32. Consta imagem à direita. Imagem, desenho em fundo rosa claro de uma lua amarela na fase crescente. Está com a testa franzida, olhos apertados e lábios cerrados, com expressão pensativa. Fim da imagem. Leia o poema. Vontade das coisas ou livro das vontades. A vontade crescente da lua é de não ter poetas em sua rua. Já está cansada de tanto ouvir. Ó, lua! Ó, lua! De tudo o que é poeta apaixonado. Que bando de desocupados!
diz ela com a paciência minguante. Vão atrás de nova musa. Que eu já tenho namorado. A vontade versada do poeta é de encontrar a palavra certa. Mas olha o tamanho do dicionário. Haja palavra numa seleta. Só sendo o leitor atleta pra decorar o vocabulário da língua de um país inteirinho. E mesmo após decorado, ainda tem o do país vizinho. A vontade dita da palavra é de ser trava da língua. Então, declama altiva. Levo a larva de palavra, lavrada e lavada na lava. Quem lavra dessa palavra? Pra lava não se leva em larva. O problema é que nem ela entende. E trava a sua própria mente. A vontade lambida da língua é de o limão não ser azedo. E de a cada nova lambida de gosto ruim não ter medo. Mas qual será o segredo pra tudo ter gosto bom? Língua Portuguesa, página 33. Consta imagem à direita. Imagem, desenho em fundo rosa claro de um cometa amarelo, a ponta é uma estrela de 5 pontas, e a cauda tem 3 fitas. Fim da imagem. Se ela fosse cozinheira, já tinha inventado a receita de jiló sabor bombom. A vontade azeda do limão é de não mais gerar caretas. Imagine, em todo o planeta, quantas caretas de chupar limão. Só mesmo um confeiteiro bom pra fazer torta dessa fruta, tornando a sua sorte mais justa. E enquanto espera a vida encantada, o limão chora a limonada. A vontade encarada da careta é de pegar carona num cometa. Vai embora com tristeza enorme, pois não há quem se conforme com os mal encarados deste mundo. Será a gente que não dorme? Ou com eterna dor de barriga? Se fosse só gente amiga, a careta era sempre bonita. A vontade reluzente do cometa é de que a luz de seu rastro não leve a o confundirem de novo com outro astro. Em tudo quanto é lugar sempre há um desinformado que ao invés de dizer cometa, chama-o de estrela cadente. Tem como não ficar irritado? A vontade brilhante da luz é de dar férias à parteira. Pois enquanto esta conduz recém-nascidos à luz, a luz trabalha igual porteira, recebendo-os sorridente. Mas tanto riso cansa os dentes. Seria melhor que os bebezinhos viessem ao mundo no escurinho. A vontade nascente da parteira. Língua Portuguesa. 4º ano, página 34. É de apartar tudo que é grávida e nunca ouvir história trágica de um parto mal-sucedido. Mas eu, no lugar dela, me preocupava era com os gritos. As grávidas dão cada um. E também aliviava os bumbuns dos pobres recém-nascidos. A vontade gestante da grávida é de não ter vontades ávidas. Veja o significado dessa palavra no final do texto, no rodapé. Ela chega a ficar pálida com o desejo de comer tijolo. É tanto desejo louco. Pior que se não comer, dizem, bota o filho em apuros. O menino periga nascer com uma bela cara de muro. E se as vontades fossem suas? Se você fosse, agora, lua, ou palavra, língua ou cometa? Aposto que ia querer ser gente. Só para chupar limão azedo, fazer careta de medo, brilhar com uma luz amada, e ouvir contos de fadas. O problema em ser assim, é que vontade não tem fim. Parece até videogame. E qual será a próxima fase? Não sei dizer, por mais que eu teme. Mas minha amiga parteira poeta, que dá à luz a grávidas mentes, garante, a vontade mais bela é a de lançar, ao vento, sementes. Autor, Carlos Eldani da Vissara, rodapé. Significado da palavra, ávido, desejo muito forte, língua portuguesa, página 35. Caixa de texto. Imagem à direita. Imagem, capa do livro, com fundo laranja, escrito, uma mentira de pernas bem longas, abaixo da escrita, figura de teia de aranha, com 4 pernas bem longas de aranha. Na parte inferior do lado direito, coração partido vermelho. Fim da imagem. O autor. Carlos Eldani da Vissara é paulistano, professor, e pesquisador de literatura infanto-juvenil.
Coordenou o portal virtual Moleca Meleca em Moleque Chiclete entre 2013 e 2016, é autor dos livros Uma Mentira de Pernas Bem Longas, Penalux, 2015, e Penumbrosa, Penalux, 2017. Também participou das coletâneas literárias Dimensões.br, Andros, 2009, e Descontos de Fadas @Link Editora, 2016. Como você já viu, num poema, o sentido das palavras não é exatamente aquele que aparece no dicionário, o poeta dá novos sentidos a elas. Nesse poema, o autor dá sentidos diferentes à palavra vontade. Antes de tentar compreender melhor o poema, pesquise, com alguém da sua família, em um dicionário, online ou dicionário físico que você tenha à disposição, o significado da palavra vontade, e registre nas linhas a seguir. A palavra vontade é um nome que se dá a uma espécie de sentimento que os seres humanos têm. Esse sentimento não é algo que se possa ver ou tocar, exige que alguém exista para que ele se manifeste. Você não consegue imaginar a vontade sem pensar nas ações das pessoas. Escreva 5 palavras que são como a vontade, precisam de pessoas para existir. 1, 2, 3, 4, 5. Língua portuguesa, página 36. Qual das vontades descritas pelo autor você mais gostou? Explique por quê. Observe o trecho. A vontade versada do poeta é de encontrar a palavra certa, mas olha o tamanho do dicionário. Haja palavra numa seleta. Só sendo o leitor atleta para decorar o vocabulário da língua de um país inteirinho. E mesmo após decorado, ainda tem o do país vizinho. Você já sabe para que serve um dicionário e como ele é usado. Explique por que o dicionário é a vontade do poeta. Língua portuguesa. 4º ano. Página 37, no verso 7, o cometa não quer ser confundido com o quê? Porque é possível confundir esses dois. No poema, cada verso cita nomes que são retomados para construir o próximo verso, fazendo isso até o penúltimo verso. Organize as palavras de acordo com a sequência em que são abordadas nas estrofes do poema: cometa, luz, careta, poeta, palavra, limão, grávida, lua, língua, parteira. As palavras que você organizou na atividade anterior representam: 1. Ações feitas pelos indivíduos. 2. Palavras que ligam um termo a outro. 3. Características das pessoas. 4. Nome dados às coisas e seres. Nas atividades anteriores, nós vimos como as palavras podem ser usadas em diversos sentidos. Na palavra vontade, no dicionário, o sentido é mais usual, mais comum, mais normal. Chamamos esse sentido de literal. Já no poema, a mesma palavra foi explicada com sentido mais expressivo, relacionado às emoções do eu do poema, tanto que a palavra vai adquirindo sentidos diferentes a depender do nome a que se refere. Língua portuguesa. 4º ano. Página 38. Agora, é sua vez. Escreva um verbete para constar em um dicionário poético, por isso, deve ser um verbete mais expressivo. Escolha um sentimento e tente explicá-lo de forma mais expressiva, ou seja, poética. Utilize o espaço a seguir para escrever, deixe sua criatividade aflorar. No retorno às aulas, você, os colegas e professor ou a professora, podem elaborar um mural para expor os verbetes de vocês. Língua portuguesa. 4º ano. Página 39. É sempre preciso voltar ao nosso texto para fazermos a revisão. Use os critérios a seguir para revisar seu texto e reescrever se for preciso. Tabela transformada em texto. Critérios da minha revisão. Meu verbete é de um sentimento? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? Meu verbete apresenta significados que não são usuais, como os dos dicionários, mas significados mais expressivos. Sim ou não? O que precisa ser melhorado? As palavras estão escritas de forma adequada? Sim ou não? O que precisa ser melhorado? O leitor consegue entender o que eu desejo expressar? Sim ou não?
O que precisa ser melhorado? Para saber mais, você pode assistir ao vídeo Brincando de Poesia, do Quintal da Cultura. Basta acessar o link ou utilizar o QR Code https://bit.ly, y/3, i, y, 9, x, j, y. Acesse o site http://www.ciberpoesia.com.br e conheça várias poesias digitais. Atividade 4. Compartilhando poesia. Trilha de conhecimentos. Você já deve ter participado de um sussurro poético no terceiro ano, não é? O sussurro poético é uma atividade artística que lhe ajuda a levar um pouco de poesia para as pessoas. Língua portuguesa. Página 40. A atividade consiste em cochichar no ouvido das outras pessoas, poesias que você gosta. É claro que você primeiro precisa perguntar se a pessoa aceita ouvir um poema, pois ninguém gosta de se sentir invadido. Em tempos como os que estamos vivendo, fazer um sussurro poético é meio inviável, não é mesmo? Não temos como nos reunir com outras pessoas, mas podemos usar a tecnologia a nosso favor. Você provavelmente já recebeu várias mensagens de áudios, não é? Desde a invenção do rádio, as pessoas se acostumaram a ouvir coisas e a tecnologia trouxe a oportunidade dos conhecidos podcasts, que são conteúdos para se ouvir. Nesta atividade você vai criar um conteúdo poético para as pessoas ouvirem. Fique tranquilo, se você não tiver acesso ao aparelho celular ou coisa desse tipo, você pode fazer a atividade e, quando retornar às aulas presenciais, fazer algo com toda a turma para compartilhar os poemas que você escolheu. Vamos praticar. O primeiro passo é uma pesquisa de poemas. Busque, em livros que você tenha em casa, na internet ou com pessoas da sua família, poesias que lhe agradem. Escolha pelo menos 2 delas e registre-as nas linhas a seguir. Língua portuguesa. 4º ano. Página 41. Depois, você vai treinar os poemas que escolheu. 1. Faça uma primeira leitura exploratória do texto. 2. Leia novamente, agora prestando atenção ao sentido do texto, tentando compreender o poema integralmente. 3. Tente prestar atenção à pontuação e observar quais palavras podem requerer mais expressividade. 4. Texto compreendido. Você deve tentar memorizá-lo. Faça isso de maneira gradual, tente iniciar pelo primeiro verso, depois passe ao segundo, até conseguir memorizar o texto todo. 5. Com o texto memorizado, treine a leitura de forma expressiva, tentando dar a entonação adequada ao texto, sugerir emoções, sentimentos nas palavras. 6. Quando você tiver com o texto memorizado e sentir-se preparado, é só oferecer poesia às pessoas da sua família. Agora que você já memorizou e treinou a leitura, grave áudios com os poemas. Esses áudios podem ser compartilhados com amigos e familiares. Fique tranquilo, se você não tiver acesso ao aparelho celular ou coisa desse tipo que possa fazer a gravação da sua voz, você pode fazer a atividade e, quando retornar às aulas presenciais, fazer algo com toda a turma para compartilhar os poemas que você escolheu. Para saber mais. Para ler poemas você pode acessar https://leiturinha.com.br/ https://www.culturagenial.com/poemas infantis/. Atividade 5. De repente uma fábula. Trilha de conhecimentos. Você já ouviu falar em cordel? Cordéis são textos muito comuns na região nordeste do país. É um texto escrito em versos rimados. Surgiram primeiro na oralidade e depois foram impressos em folhetos. A origem do cordel foi em Portugal. Os artistas imprimiam seus textos em folhetos e penduravam em espécies de cordas, ou barbantes para expor. Página 42. Imagens. Imagem 1. Fotografia colorida de vários livros da literatura de cordel. Eles estão presos por pregadores de madeira enfileirados em cordas, expostos em 3 camadas. Imagem 2. A xilogravura de Yolanda Carvalho, 2012, em preto, branco e vermelho,
Mostra um anjo com asas e braços abertos, com a cabeça virada para a esquerda. No fundo, folhagens de diferentes formas e tamanhos, do lado direito um cordão de corações vermelhos presos a uma linha também vermelha sob e em direção à cabeça do anjo, se transformando em um peixe. No canto superior esquerdo e direito, 2 pássaros observam o anjo. Fim das imagens. No Brasil, herdamos dos portugueses o nome de cordel, que vem de corda, mas não o formato de exposição. Há muitos artistas que não expõem seus textos em barbantes. Alguns poemas são ilustrados, mas com uma ilustração chamada xilogravura, que é uma forma de fazer gravuras sobre madeira. Há cordéis de variados assuntos. O autor ou cordelista, frequentemente, recita seu poema em espaços públicos. A recitação é ritmada, muitas vezes, acompanhada de instrumentos musicais. A intenção da recitação musicada é conquistar compradores para seus trabalhos. Há muitos cordelistas no Brasil, há até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Um dos cordelistas mais famosos é Patativa do Assaré, mas muitos artistas levam sua arte e cultura pelo país afora. Os cordéis são importantes manifestações artísticas e culturais do nosso país. Além de rimados, são construídos por versos, linha, e estrofes, conjunto de linhas. Vamos praticar. O título do cordel que você lerá é O Corvo e a Raposa. Esse título faz você se lembrar de algo? Explique. Língua portuguesa, página 43. Consta imagem à direita. Imagem, descrição da imagem, desenho colorido em fundo rosa de um corvo, ele tem o corpo coberto por penas pretas, está com os olhos semiabertos, o bico é amarelo e está aberto mostrando a língua vermelha, as patas também são amarelas. Fim da imagem. B. Leia os 2 textos para poder compará-los. O Corvo e a Raposa. Certa vez, um velho corvo voava sem nenhum pejo para a árvore em que vivia, com um pedaço de queijo, porque degustá-lo aos poucos era seu maior desejo. De repente, sob a árvore passa a matreira raposa. E esta, ao ver o velho corvo, que em galho alto repousa, diz, em tom bem lisonjeiro: meu amigo, como ousa? O que quer essa finória? Pensa, inocente, o tal corvo. Disse ela, desse pecado. Amigo, eu não o absorvo. A sua beleza é tanta que chega a ser um estorvo. Suas penas e seu porte são exemplos para nós. Eu só queria saber, antes, durante e após, se, entre os seus dons, também inclui-se uma bela voz. Claro que sim, minha filha, diz o corvo fanfarrão. E, bancando o Pavarotti, abre o bico, sem noção. E tarde demais percebe que o seu queijo foi ao chão. A raposa abocanhou o queijo, logrando a ave. Depois disse, amigo corvo, vai um conselho suave. Tem voz, porém não tem cérebro. Eis um problema bem grave. Consta imagem à esquerda. Imagem, desenho em fundo rosa claro de uma raposa de perfil, pelo laranja, peito e a ponta do rabo são brancas, as orelhas são pontudas e estão em pé. Fim da imagem. Marco Aurélio. Biografia do autor, escritor, professor e pesquisador da literatura de cordel e do folclore brasileiro. Língua portuguesa. 4º ano. Página 44. Vocabulário. Degustar, provar, deliciar-se. Estorvo, algo que atrapalha. Fanfarrão, que se acha melhor. Finória, malicioso. Lisonjeiro, que faz elogio exagerado. Lograr, enganar. Matreira, esperta, trapaceira. Pavarotti, famoso cantor italiano. Pejo, obstáculo, impedimento. Disponível em https://www.dicio.com.br/. Acesso em 21 de junho de 2020. C. Leia o texto a seguir,
para relembrar a fábula sobre a qual o cordel faz referência. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo, em algum lugar. Saiu voando, com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo: ó senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: aqueles que se envaidecem com elogios, acabam como o corvo. Adaptado de Alfabetização, livro do aluno Ana Rosa Abreu, et al. Brasília, Fundescola, SEF-MEC, 2000. Volume 3, 128 p. n. 2. Página 105, disponível em http://www.dominio-público.gov.br/download/testo/M0016114.pdf. Acesso em 21 de junho de 2020. Língua portuguesa, página 45. D. Relacione semelhanças e diferenças entre os dois textos. Transformação da tabela em texto. Consta a imagem no meio. Tabela com 3 colunas e 2 linhas. Título: Semelhanças e diferenças. Primeira linha, texto 1. Cordel, o corvo e a raposa. Escreva: semelhanças e diferenças. Segunda linha, texto 2. Fábula, a raposa e o corvo. Escreva: semelhanças e diferenças. E dê 3 características para estes personagens. Transformação da tabela em texto. Consta imagens à esquerda. Tabela com 2 colunas e 2 linhas. Imagem: desenho colorido em fundo rosa de um corvo, corpo coberto por penas pretas, os olhos semiabertos, bico é amarelo e está aberto mostrando a língua vermelha, as patas também são amarelas. Fim da imagem. Imagem: desenho em fundo rosa claro de uma raposa de perfil, pelo laranja, seu peito e a ponta do rabo são brancas, as orelhas são pontudas e estão em pé. Fim da imagem. Língua portuguesa. 4º ano. Página 46. F. Qual foi a estratégia utilizada pela raposa para conseguir o que ela queria? G. Os dois textos, embora tenham o mesmo conteúdos, na forma, eles se apresentam diferentes. Um deles está escrito em prosa, o outro em versos. Prosa é quando o texto está organizado em parágrafos, ocupando toda a folha, e verso já não ocupa toda a folha, é escrito em versos que se juntam a outros versos, compondo uma estrofe. Relacione qual texto está escrito em verso e qual texto está em prosa. 1. O corvo e a raposa. Cordel, é prosa ou verso? 2. A raposa e o corvo. Fábula, é prosa ou verso? H. Estrofes são os conjuntos de versos, ou seja, linhas, de um poema, e verso é cada linha que compõe a estrofe. Quantas estrofes tem no cordel? E quantos versos tem em cada estrofe? I. Com lápis colorido, volte ao primeiro texto, o corvo e a raposa, e pinte as palavras que rimam, ou seja, que terminam com o mesmo som. Depois, observe a localização dessa rima e assinale. A maioria das rimas estão em que parte do verso? No começo, no meio, ou no final? Página 47. J. Registre as palavras do primeiro verso que rimam entre si. Depois, crie mais 2 rimas para essas palavras. K. Leia o trecho a seguir. Depois disse: amigo corvo, vai um conselho suave. Tem voz, porém não tem cérebro. Eis um problema bem grave. Ele, explique por que a raposa disse que o corvo não tem cérebro. Para saber mais, se você gosta de cordel e tiver disponibilidade para acessar a internet, você pode consultar o site, utilizando o link
ou acessando ao QR Code https://bit.ly/31577UIW e assistir a vídeo em cordel sobre prevenção do coronavírus. Fonte: Cordel, o Corvo e a Raposa. Texto gentilmente cedido pelo autor. Adaptado de Alfabetização, livro do aluno Ana Rosa Abreu, et al., Brasília, Fundi Escola / Cef, MEC, 2000. 3V, 128p. N. 2. Página 105. Disponível em http://www.domíniopublico.gov.br/download/texto/me 00161 4.pd.f. Acesso em 14 de junho de 2020.